Olá pessoal, vou ensinar para vocês o processo de criação de uma máquina virtual Linux Debian no VirtualBox. Vamos clicar aqui no novo. Aqui eu vou definir o nome da minha máquina virtual, no caso vai ser Linux Debian. Repare que ele já puxa aqui o tipo de sistema e a versão do sistema, no caso aí a distribuição, que é o Debian. Quanto de memória RAM que vai estar utilizando, vou colocar 2048, equivalente a 2 GB. Nunca passa da parte verde, senão você pode ter problema de lentidão da máquina. Próximo. Criar um novo disco. Criar. Vou criar no formato VHD, que é compatível com qualquer tipo de programa de máquina virtual. Dinamicamente alocado, porque ele vai criar um arquivo pequeno. Conforme eu for utilizando, ele vai aumentando o tamanho desse arquivo. E aqui é o tamanho máximo que pode chegar a esse arquivo. Então eu vou colocar aí o tamanho do meu HD, que é o tamanho que o sistema vai estar utilizando, o sistema da máquina virtual vai estar utilizando, de 20 GB. E vou dar um criar. Ele criou aqui, vou em configurações, armazenamento. Onde está aqui o vazio, eu vou clicar aqui no CD, selecionar arquivo de disco óptico virtual. Vou escolher qual que é o arquivo ISO para instalação. No caso, você pode baixar diretamente do site do Debian. Vou pegar aqui o Linux Debian 8.7.1, dar um abrir, dar um OK. Feito isso, vou deixar selecionado e vou dar um iniciar. Ou também eu posso dar 2 cliques. Aí ele vai carregar aqui. Posso fechar essa janela de mensagem. Aqui já está o processo de instalação. A instalação vai ser do tipo texto ou instalação gráfica. Isso daqui é só o processo de instalação. Não é o como depois do sistema instalado como que vai ser o uso. Vou deixar aqui em Graphical Install. Vou fechar aqui essa mensagem. Aqui qual que é o idioma que nós vamos estar utilizando. No caso então aqui nós vamos usar o português do Brasil. Cuidado que tem português de Portugal também, tá? Então pega o português do Brasil. Dá um continuar. Aqui ele fala que a tradução não está totalmente completa, né? Pergunta se eu quero continuar. Com o idioma selecionado eu vou colocar aqui sim. Dá um continuar. Qual que é o país, território ou área de origem, que é o Brasil. Aqui qual que é o teclado. Português brasileiro, teclado. Ele está detectando aqui as informações, está carregando do CD-ROM, então eu espero ele fazer esse processo de leitura, que no caso aqui é o arquivo ISO que você pode baixar diretamente do site do Debian. Aqui ele está detectando qual que é o hardware que eu estou utilizando, verificando as configurações de rede. Aqui qual que é o nome da máquina, vou deixar como Debian mesmo, dar um continuar. Nome de domínio não precisa, porque nós não estamos trabalhando com domínio. Aqui ele pede uma senha de root, colocar uma senha fácil, 123, que é apenas para a gente poder mexer no sistema. É obrigatório colocar essa senha de root. Lembrando que no Linux, o usuário que não tem senha é um usuário bloqueado no Linux Debian, então todo usuário tem que ter uma senha para ser um usuário válido, que pode ser utilizado. Vou dar um continuar. Nome completo do usuário, então aqui no caso, vou colocar o meu nome. Vou dar um continuar. Nome para a máquina, então aqui ele vai puxar o primeiro nome do nome completo de usuário. Deixa do jeito que está, em minúscula. Caso você queira mudar, pode mudar. Lembrando que tem que ser em minúscula, sem espaço, sem acentuação. Uma senha para esse usuário, colocar também 123, que é só para a gente poder mexer no sistema. Aqui ele está fazendo um processo de configuração do relógio, ele está configurando o relógio em relação à data e hora. Espero ele seguir com esse processo.
Aqui eu escolho o estado que eu estou, a região que eu estou, no caso São Paulo. Continuar. Aqui ele está detectando o disco. Aqui, como que nós queremos trabalhar com o particionamento de disco? Nós podemos usar o assistido, que é o Linux, o assistente de instalação, ele vai ter um assistente de particionamento, ou fazer a configuração de forma manual. No caso, como a gente está mexendo aqui, geralmente eu uso o assistido, usar o disco inteiro. Então vou deixar ele selecionado e vou dar um continuar. Aqui qual que é o disco rígido? Que é aquele disco rígido que nós criamos no VirtualBox. Então como ele só tem esse disco rígido, então vou dar um continuar. Caso você tivesse algum outro disco rígido, você poderia selecionar qual disco rígido você queria estar utilizando. Aqui você pode deixar separado a pasta home, ou aqui a pasta home, var e temp, ou deixar tudo junto, tudo na mesma partição. Geralmente eu deixo tudo junto na mesma partição, só se eu for fazer alguma outra configuração em relação a separar arquivos de usuário, que aí eu crio uma outra partição, né? Então depende muito do que você precisa. Geralmente eu deixo tudo junto, dá um continuar. Aqui ele fez as modificações, então ele colocou aqui a partição primária, que é o número 1. A partição lógica, toda a partição lógica no Linux a partir do número 5, que é o nosso swap. E aqui é o ext4, que é o formato dessa partição. Aqui para finalizar o particionamento, escrever as mudanças no disco. Então, feitas essas configurações, nós vamos confirmar que essas configurações vão ser aplicadas no disco. Dá um continuar. Escrever as mudanças no disco, sim. Aqui ele dá um resumo do que foi feito. E eu coloco que sim, porque eu quero colocar todas essas modificações, né? Quero colocar esse resumo no meu disco. Então eu coloco sim e dou um continuar. Esse processo é um processo que demora um pouquinho. Então, se eu der uma agilizada no vídeo, é um processo que o meu vai estar mais rápido, e você vai demorar um pouquinho mais porque eu agilizei o vídeo. Aqui ele pergunta se eu quero fazer a leitura de algum outro CD, né? No caso eu vou colocar aqui que não vou fazer a leitura de nenhum outro CD. Vou dar um continuar. Espelho de rede. O que seria esse espelho de rede? No CD nós temos alguns recursos, né, de instalação, alguns programas básicos. Se ativar esse espelho de rede, se colocar aqui sim, ele vai usar a internet para fazer a atualização desses programas. Coloca aqui não, porque senão ele vai usar a internet para atualizar tudo que você for instalar. E essa atualização a gente pode fazer depois. Então no espelho de rede coloca aqui não e dá um continuar. Aqui ele está configurando o apt. O apt, que é o comando que nós utilizamos para fazer instalação de pacotes, ou até mesmo atualização do próprio sistema do Linux. Aqui ele está selecionando o que vai ser instalado. Espero ele fazer a leitura desses arquivos. É um processo também que demora aqui um pouquinho. Então, qualquer coisa eu vou agilizar o vídeo para não perder tempo nesse processo que ele carrega aqui as informações. Aqui ele pergunta se quer participar do concurso de utilização de pacotes. Vou colocar aqui não. Dá um continuar. Aqui ele pergunta qual que é o ambiente gráfico que nós queremos instalar. Cuidado que nem toda ISO tem essa opção. Depende muito do tipo de ISO que você baixa do site do Debian ou de algum outro site, tá? No caso, essa ISO que eu tenho, ele dá essas opções que nós podemos utilizar de interface gráfica. Aqui eu vou estar utilizando o GNOME. Se você não instalar a interface gráfica, ele não vai ter um ambiente gráfico bonitinho. Ele vai ter apenas o ambiente no modo texto, tá? Então eu vou habilitar aqui e vou habilitar o GNOME. Se você quiser também mexer somente no ambiente texto, não tem problema nenhum, né? Você pode mexer no ambiente texto. Se você quiser ter um ambiente mais bonito, mais gráfico, aí tem que selecionar qual ambiente gráfico que você quer. Lembrando que não são todas as ISOs que tem todos esses tipos de ambiente gráficos. Dependendo da ISO tem um único tipo de ambiente gráfico.
No servidor de impressão vou desabilitar, porque nós não vamos ter servidor de impressão. E aqui utilitários standard de sistema, que são os recursos básicos do sistema. Então eu vou ter os recursos básicos do sistema e uma área de trabalho para o Debian, que é o Gnome que eu vou estar utilizando. Vou dar um continuar. E aqui ele vai fazer o processo de instalação. Repare que ele vai obter 1482 arquivos. Então é um processo que demora bastante, em torno de 18 minutos, talvez um pouco menos. Então, qualquer coisa também vou agilizar o vídeo nessa parte para não perder tempo vendo esse processo de carregar os arquivos. Aqui ele vai fazer o processo de instalação do Groovy. Então ele pergunta se nós queremos instalar o Groovy na inicialização do sistema. É importante você colocar que sim, se você colocar que não, o sistema ele não vai subir, né? Só colocamos não se vamos, depois de instalar esse Linux, instalar um outro sistema operacional, um Linux diferente, por exemplo, ou um Windows, né? Só que aí no Windows tem que fazer a configuração manual porque ele não reconhece o Linux. Então é importante no Groovy colocar que sim, dar um continuar. Aí ele vai perguntar onde nós queremos instalar o Groovy, se vamos informar manualmente. Vamos escolher já um diretório fixo, né, que é onde ele já faz a instalação automática do Groovy. Então ele já vai instalar já de forma automática. Selecionando esse diretório, dá um continuar. Aqui ele está fazendo o processo de instalação então do Groovy. Fazendo a instalação do Groovy, ele vai finalizar a instalação do sistema Linux Debian. E aí terminando aqui a instalação, apenas dar um continuar. Ele finaliza, vai reiniciar a máquina. Após reiniciar, o nosso sistema Linux Debian já está instalado aqui dentro da nossa máquina virtual. Se selecionar essa primeira opção, ele vai carregar algumas informações, né? Ele vai carregar aqui o sistema e vai entrar já na parte do modo gráfico. Então ele já carregou aí, já tem o nosso Linux instalado e podemos utilizar de acordo com o que nós queremos fazer o processo de instalação de mais recursos, mais serviços. Então repare que eu vou clicar aqui no usuário, colocar a senha, dar um entrar, espero ele carregar as configurações e pronto, nosso Linux Debian já está instalado.